Eu, pastor Rufino, venho falar de algo que está escasso, nas igrejas dos dias de hoje, que é a oração. Por isto vamos falar sobre portas fechadas para o mundo e janelas abertas para Deus. Em Mateus capítulo 6 verso 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E também em Daniel capítulo 6 verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vida de oração é algo indispensável na vida de um cristão. Nunca sabemos quando mais precisaremos da força da oração. Por isso, é preciso orar sempre. Nestes textos vemos duas expressões: portas fechadas e janelas abertas. Por que será que Daniel abria as janelas e Jesus mandou fechar a porta? Estas palavras representam dois momentos da oração. Como posso ter uma vida de oração? Vejamos o que é preciso para orar mais. 1. Fechar a porta para o mundo. Em Mateus capítulo 6 verso 6 diz: E fechada a porta, orarás a teu pai que vê em secreto. Jesus disse isso diante dos fariseus, que eram religiosos e oravam para aparecer. O ensinamento de Jesus é que a oração eficaz é para Deus ouvir e não os homens. Significa deixar tudo para trás, fechar os olhos, abandonar o pecado, o mundo. Dedicar um tempo especial para Deus sem qualquer tipo de interferência. Se você quer orar mais intensamente, procure se desligar de qualquer coisa que possa te distrair. Reserve um momento especial para conversar com Deus. Desligue telefone, aparelhos sonoros e, se preciso, coloque um bilhete na porta para não ser interrompido. Você tem procurado estar a sós com Deus? Feche a porta para o mundo antes de falar com Deus. 2. Abrir janelas para Deus. Em Daniel capítulo 6 verso 10 diz: No seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, como de costume. A reação de Daniel quando soube da má notícia de uma armadilha contra ele foi orar. Mesmo sabendo que armaram tudo para que não pudesse mais orar. Certamente Daniel fechou a porta, mas abriu as janelas para orar a Deus. Sem medo de ninguém o ver, pois sabia que o melhor a fazer era orar. Orava voltado para Jerusalém porque acreditava que deveria orar pela restauração de sua nação. Quando recebemos mais notícias, temos a tendência de bloquear a mente e não conseguir raciocinar. Às vezes não conseguimos nem mesmo orar. Por isso é preciso manter aberta a janela da oração. Assim como Daniel não foi orar porque estava atribulado, mas fez isso como de costume, também devemos ter uma disciplina de oração para estar preparados quando passar por momentos difíceis. Você tem o costume de orar sempre ou só quando precisa? Mantenha aberta a janela da oração. Busque uma vida de oração. Conclusão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 diz: Orai sem cessar. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 ele diz que devemos orar sem cessar e não orai quando precisar. Muitas pessoas deixam para orar somente quando precisam de uma emergência e muitas vezes não conseguem alcançar este recurso neste momento porque estão aflitas demais para iniciar um momento de comunhão com Deus. Eu, pastor Rufino, pergunto: sua porta para o mundo está aberta e o coração cheio de preocupações e as janelas para Deus estão fechadas porque não cultivou uma vida de oração? Ore para mover você mesmo e não para mover a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém.